Shalom, meus irmãos, uma ótima tarde. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, mais uma vez, na alimentação, na palavra, buscando a exaltação ao nome do Todo-Poderoso que está no céu. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar do anti-Mashiach, o anticristo, como eles chamam, que vai vir aí. Vai vir e vai enganar todos. Vai enganar todos por quê? Porque ele vai vir por baixo, meus irmãos. Nós, os 144 mil, os remidos, os purificados, os selados, os escolhidos, homens e mulheres, que foram chamados nos últimos tempos, para anunciar a verdade, falar da verdade. Nós vamos ser enganados. Porque nós sabemos que o anti-Mashiach vem por baixo. Yahshua já veio. Yahshua falou para aquele povo, o povo de Israel. Yahshua anunciou as boas novas. E aquele povo não aceitou o Mashiach. Aquele povo não quis a salvação. Recusou o Salvador. Tiraram o nome Kadosh das Sagradas Escrituras. Apagaram o seu nome. Apagaram o nome do Todo-Poderoso Yahweh. Apagaram o nome do seu Filho. Recusaram o Cordeiro. Recusaram a salvação. Mas nós não, meus irmãos. Nós estamos caminhando em direção ao trono. No livro de Yohana capítulo 1 Yohana capítulo 2, versículo 22 diz assim: quem é o mentiroso? Existe um mentiroso na face da terra, meus irmãos. Ele está no ruach, ele está em espírito. O que é que vai acontecer? Ele vai incorporar, né, no filho da perdição, né? Satanás tem seus filhos na terra. Ele vai incorporar no filho de Satanás. E é o que vai acontecer? Ele vai fazer milagres, né? Vai fazer sinais e prodígios. E muitas pessoas serão enganadas, muitas pessoas seguirão, né, esses anunciadores da mentira. Por isso que está escrito desse jeito, no livro purificado de 1 Yohana capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Yahshua é o Mashiach. Aquela pessoa que está negando, aquelas pessoas que tiraram o nome Kadosh das Escrituras, aquelas pessoas, meus irmãos, que maquinaram uns no ouvido dos outros, que tramaram, que perseguiram os discípulos, que perseguiram o Mashiach, os fariseus, os hipócritas, essas pessoas que não querem Yahshua, que não querem a salvação, que não buscam a salvação, que não buscam, meus irmãos, mergulhar nas águas, que não buscam, meus irmãos, se arrepender, que não buscam, meus irmãos, que é os passos que você vai dando. Você ouve o nome Kadosh, né? Muitas pessoas estavam ali, mas não ouviram. Muitas pessoas estavam ali, mas estavam ali simplesmente, né, só para ver ele fazendo um milagre. Muitas pessoas não criam, não acreditavam que ele era o Filho do Altíssimo. Estavam vendo, viu o milagre, mas não acreditavam que ele era o Filho do Mashiach. Então, meus irmãos, né, nós que sabemos a verdade, que estamos na verdade com Yahshua, nós temos a certeza que Yahshua, ele é o Mashiach anunciado pelos profetas. Ele já veio, meu irmão, morreu no madeiro e ressuscitou dentre os mortos, está sentado na destra do Todo-Poderoso, no lugar Kadosh, e vai vir, né, para nos buscar. Só que ele não vai botar os pés na terra. A Sagrada Escritura diz que ele não vai vir, ele vai vir pelo alto. É por cima que Yahshua vai vir. E o anti-Mashiach é esse mesmo, que nega quem é o Pai, né, que é o Todo-Poderoso Yahweh, e nega quem é o Filho, que é Yahshua, o Mashiach. Então, quando, meus irmãos, nós fazemos isso, nós nos colocamos como anti-Mashiach, porque nós negamos a salvação. A salvação vem de Yahweh. É isso que a Escritura nos diz, meus irmãos. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Apostasia, meus irmãos, é renegar a verdade. É abandonar, né, a crença, aquilo que nós cremos, aquilo que nos foi ofertado. O que é que nos foi ofertado? O anjo falou para Maria: de ti nascerá o Salvador, colocarás o nome dele de Yahshua. Yahshua quer dizer salvação, quer dizer Salvador. Então, no próprio instante, meus irmãos, que eles recusaram o nome Kadosh, quando veio montado no burrico, eles já se fizeram anti-Mashiach, conforme diz aqui as Sagradas Escrituras. Então veio a apostasia. Apostasia é a negação da crença, né? Pessoas que se voltaram contra o verdadeiro Mashiach, contra o verdadeiro Messias,
e se manifesta o homem do pecado. Agora virá o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chame alma. Vai se levantar contra aqueles que busquem alma. O nome é esse. O nome é Yahweh, o de rei Vav rei. Contemple o prego na mão. Que quer dizer, Yahweh salva. Ele é a salvação. O nome tem que trazer salvação. Então ele vai se levantar contra a salvação, meus irmãos. Vai se levantar contra o Salvador. Contra os 144 mil, contra os remanescentes, aqueles que estão na verdade, estão falando da verdade. Então ele vai se levantar contra tudo o que se chama Yahweh ou se adora. Nós estamos adorando quem? Yahweh, o Altíssimo. Quando nós estamos se alimentando, quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando, nós estamos adorando quem? O Altíssimo, o Todo-Poderoso, Yahweh. Ouve, ó Israel, Yahweh é um e não existe outro, o Altíssimo. Isso é adoração, meu irmão. Adorar Ele, falando a verdade, buscando a verdade, falando do purificado alimento, falando do Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Isso sim é adorar o Altíssimo. De sorte que se assentará como e aonde, né? Vai ser feito um trono para ele, já está sendo feito. Vai ser feito um templo para ele, já está sendo feito. Vai ser feita uma coroa para ele, já está sendo feita, né? Acho que já está até pronta essa coroa. E vão pôr essa coroa na cabeça dessa pessoa. E essa pessoa vai se assentar no trono, dizendo que é o próprio Yahweh. Dizendo, meus irmãos, que ele vai se assentar, conforme está escrito, dizendo que é o próprio Yahweh. Depois, meu irmão, ele vai se voltar contra todas essas pessoas que buscam o Altíssimo, que estão orando, que estão buscando, que estão querendo a salvação. Então ele de sorte que ele se levantará contra todas essas pessoas que buscam o Altíssimo e Yahweh, que somos nós, os 144 mil, que somos sal da terra. Contra nós, meus irmãos, que o antimachia vai se levantar contra os Yaldins, contra os remanescentes, contra o povo de Yahweh. Porque nós adoramos no Ruach. Nós adoramos no Ruach na verdade, porque nós conhecemos quem é a verdade. Então será feito um templo para ele. Ele sentará no templo de Yahweh, querendo parecer Yahweh. Porque ele sempre quis isso, ser adorado. Esse é o propósito dele aqui na terra. Fazer que as pessoas, os remanescentes, as pessoas que creem, as pessoas que buscam, se ajoelhem e adorem ele, conforme ele disse para Yahweh. Se ajoelhe aqui, que todos os reis da terra te dão, ele disse. É o propósito dele, fazer com que as pessoas adorem, as pessoas se curvem diante dele. Mas nós não, 144 mil remanescentes, nós sabemos do nome Kadosh, nós sabemos da purificação, nós sabemos de Yahweh e de Yahshua. Matitiel, capítulo 24, versículo 24, diz assim: porque surgirão falsos machias e falsos profetas. Então, isso já é visível entre nós. Haverá no meio de vós umas centenas de milhares de falsos profetas. Somos nós que surgimos agora, nos meados de 2020, para cá, que estamos falando de Yahweh e Yahshua, não, meu senhor. Essa profecia já se cumpriu. Hoje nós estamos vendo uma centena de milhares de falsos profetas. Por quê? Porque eles falam vários nomes, sem conhecer qual é o nome do Altíssimo. O Todo-Poderoso só tem um nome. O seu filho só tem um nome. Os malaquins, os anjos, os serafins só tem um nome, cada um só tem um nome. Mas eles fizeram o quê? Para o Todo-Poderoso, eles deram 72 nomes. Eles não sabem o que estão fazendo, nem sabem o que estão dizendo. Adoração, meus irmãos, do Altíssimo é na verdade, é no Ruach. É assim que a gente adora o Altíssimo. O de rei Vav rei, YHWH, que quer dizer Yahweh. Nós adoramos no Ruach. Por isso nós não se encaixamos com falsos profetas. Porque nós não estamos em nenhum sistema religioso. Nós não estamos dentro desse sistema religioso que provém da mentira. Por quê? Porque não fala a verdade. Um diz que é Elohim, outro diz que é Jeová, outro diz que é Adonai, outro diz que é Deus, outro diz que é Tupã. Então, meus irmãos, nós temos que falar da verdade. Só existe um. O Altíssimo é um. Ouve, ó Israel, Yahweh é um e não existe outro. O Criador do céu e da terra, que fez todas as coisas. Quem fez o mar? Quem fez a terra? Quem fez o homem? Quem fez os peixes? Quem fez as aves do céu? Não foi só um? Não foi o Altíssimo? Não é Yahweh, o Criador? Então, meus irmãos, é assim que nós temos que procurar falar da verdade, pensando que existe somente um,
o Altíssimo e o seu Filho, né, que está sentado à destra do Todo-Poderoso. Então esses falsos profetas não estão sabendo o que estão falando da mentira. Não estão na verdade. Se a pessoa não está falando a verdade, meu irmão, nós não temos que dar crédito para ela. Está entendendo, meu irmão? É assim que diz as Escrituras. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos, porque esses sinais que vêm aí é do falso profeta. É o falso profeta que realiza através dos seus filhos, que estão nesses tempos. Então vai existir esses sinais, vai sim. Vai ser permitido, a Escritura diz, que o antimachia faça os sinais na terra. Curando cego, né, curando coxos, né, realizando vários milagres, e as pessoas vão ser enganadas. Por quê? Porque o Machia verdadeiro veio montado no burrico. E o povo não quis o verdadeiro Machia, recusou a salvação. 1 Yohana capítulo 4, versículo 3 diz assim: e todo o ruache que não confessa que Yahshua Machia veio em carne não é de Yahweh, mas este é o ruache do antimachia, do qual ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Né? Yahshua, meus irmãos, nasceu de mulher. Yahshua, meus irmãos, ele apanhou aqui na face da terra. Cuspiram no seu rosto, deram tapa em Yahshua, derramaram o seu sangue. Yahshua, ele veio de mulher, entendeu? Era um homem, mas cheio do Ruach Kadosh, entendeu? Cheio da presença do Pai, cheio do poder do Pai, cheio da autoridade, entendeu? Os 7 Ruach de Yahweh repousaram em Yahshua. Yahshua é cheio cheio do conhecimento, cheio da inteligência, cheio da força, do poder, da autoridade, da sabedoria. Yahshua é um homem muito sábio, meus irmãos, o Filho do Todo-Poderoso. Então, ele, né, nasceu, sofreu, né, desceu à sepultura, ressuscitou e está sentado à direita do Todo-Poderoso e ao dos Exércitos e vem nos buscar. Então, meus irmãos, é assim que nós temos que crer. Em 2 João, 2 Yohana, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Yahshua Machia veio em carne. Este tal é o enganador, é o antimachia, né? É aquele que a Escritura fala, né, meus irmãos? Ele nega tudo que é obra de Yahweh. Ele nega seu filho, ele nega Yahweh, entendeu? Ele coloca um filho, né, como muitas pessoas estão colocando aí, como muitos irmãos estão falando aí, né, dizendo que Yahshua é o próprio Yahweh, né? Não é. O pai é um, o filho é outro. Meu irmão. O filho nasceu de mulher. O filho, meu irmão, derramou seu sangue, né, por nós, nos purificou. O seu sangue derramado na terra foi que nos purificou, meus irmãos. Como é que nós vamos negar Yahshua, né, o Cordeiro da Salvação? Então, meus irmãos, nós temos que estarmos atentos. Né? Nós somos ovelhas. Ovelhas que antes andavam desgarradas. Que antes nós não tínhamos um pastor. Hoje nós temos um sumo sacerdote pastor que morreu no madeiro, que nos purificou, que nos remiu, que nos chamou para fora pelo nome. Ele chama as suas ovelhas pelo nome mesmo, para fora dos tempos. Nós saímos desses tempos e hoje, meus irmãos, nós estamos na verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Yahweh desfarará pelo ruache da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Presta atenção, né? O que é que Satanás gosta? De mentira. Então o anticristo vai surgir onde está a mentira. Presta atenção, meus irmãos. O que é que está acontecendo, né, na sua boca, na boca desses crentes, né, que estão dentro desses tempos babilônicos, né, quando eles estão invocando 72 nomes. Não estão na verdade, eles estão na mentira. Então você tem que se apartar de tudo, meu irmão, que aparenta ser mentira. E estar na presença, buscando sempre a verdade. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, conforme eu falei para vocês. As palavras, meus irmãos, mentirosas, você tem que tirá-las da sua boca, porque isso é o que contamina a pessoa.
se o seu nome não traz a salvação, se você invoca um nome que não é o nome da salvação, saia daí mesmo. Você está na mentira e Satanás está enganando você. E com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quando você ama o Todo-Poderoso, Ele vai salvar você porque você obedeceu, porque você teve temor. Quem ama tem obediência, quem ama tem temor. Começa por aí, meus irmãos, o mandamento de Yahweh, um dos maiores mandamentos de Yahweh. 1 Yohana, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, e já é a última hora. E como ouviste, que vem o antimachia, também agora muitos se têm feito antimachias, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestem que não são todos de nós, né? O joio, né? Já falou sobre isso, que o joio estaria no nosso meio, né? Eles simplesmente falam por falar, eles simplesmente anunciam por anunciar, mas eles não conheceram os nomes Kadosh, eles não conheceram a salvação, eles não conheceram quem é o Pai nem quem é o Filho. Nós temos que conhecer. A Sagrada Escritura diz que os 144 mil remidos purificados nos últimos tempos, eles não serão enganados. E nós não seremos enganados. É Yahusha, a salvação vem do céu, a salvação foi trazida pelo anjo, o anjo falou para Mariã, e Mariã obedeceu. Nós temos que ser obedientes. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Diz assim: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia. Vocês prestam atenção? As blasfêmias sempre existiram na face da terra, mas se tornou mais forte depois da morte do Mashiach, porque eles apagaram os nomes Kadosh. E nós, 144 mil, nós estamos trazendo de volta, né, os nomes Kadosh, os nomes da salvação. Yahweh, é nesses nomes que nós cremos. Nós cremos porque nós conhecemos. Nós cremos porque nós vivenciamos, nós sabemos quem é o Pai, nós sabemos quem é o Filho. Está escrito nas nossas testas, no nosso entendimento, o nome da salvação. E nós não estamos blasfemando. Porque Yahweh quer dizer salvação, quer dizer Salvador. E deu-lhe o poder para agir por 42 meses. Ou seja, 3 anos e 6 meses. 42 meses é 3 anos e 6 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Yahweh, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, né? Então, meus irmãos, vocês têm a certeza que o antimachia vai se levantar, meus irmãos. É contra o nome Yahweh. Ele vai se sentar num desses templos que as pessoas adoram esses nomes, esses títulos e essas palavras pagãs. E vai se levantar contra nós, e a perseguição será contra os remanescentes, os verdadeiros Yaldim. E foi-lhe permitido fazer guerra aos purificados. Somos nós que fomos purificados nos últimos dias. E vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, meus irmãos, 144 mil, eles têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro. Somente Yahweh sabe quem é os 144 mil. Por quê? Porque o livro está na mão dele. Somente Yahweh sabe quem são os salvos. Por quê? Porque é ele que tira, é ele que coloca, é ele que risca as pessoas que não estão salvas. Então, quem é que vai ser purificado? Os 144 mil. Os verdadeiros remanescentes de Yahweh. Apocalipse capítulo 13, versículo 16, diz assim: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Você tem que fugir, meus irmãos, nos últimos dias, de 3 coisas: do sinal da besta, do nome da besta, o sinal, o nome da besta e a marca da besta. Por quê? Porque ela vai espalhar isso sobre a face da terra. E aí nesse momento vai ter muita fome na face da terra, muita guerra, e vai se aproveitar, meu irmão, dar fome e fazer com que as pessoas coloquem sinal para poder receber dinheiro, para poder ter emprego, para poder ter algo em troca, né? Porque ele vai ter o poder sobre tudo. Então ele vai botar o sinal nessa pessoa. Onde é que é esse sinal? É no dorso da mão ou na testa, né? Então a besta, né, o que é que ela quer? Qual o propósito? É ganhar sua alma.
Então os irmãos Eldinhos, remanescentes, os 144 mil, nesse momento eles vão estar andando no ruache. Nós temos que largar as coisas físicas desse mundo, não dar atenção e andar só no ruache para que esse animal, essa besta, né, não nos engane, né, que é o antimachia. Vai surgir duas bestas, né, uma na terra e outra no mar. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam assentados sobre o cavalo e ao seu exército, né, que os 144 mil, quando Yahshua, o céu se abrir, vai passar mais ou menos 7 dias, meu, de silêncio no céu, né, no toque, ante a última trombeta, no toque da última trombeta, né, ante a última trombeta. Vai passar 7 dias e o silêncio no céu. Isso aí é o tempo que vai levar para Yahshua vir com o seu exército, 144 mil purificados, né? Yahshua vai vir montado num cavalo branco, né? Ele vai buscar aquelas pessoas que estão aqui, que são os salvos, né? Yahshua não vai dar os pés aqui embaixo, mano. Yahshua não vai vir por baixo. Você que está assistindo esse vídeo, tenha certeza disso, porque a Escritura nos afirma que Yahshua não vai vir por baixo, ele e seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com os que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem, né? Então a besta vai ter um sinal e a besta vai ter uma imagem. Foge dessas imagens de escultura. Mas sempre vem anunciando, meu irmão, para você se apartar de tudo que foi de imagem, porque ninguém até agora não tem o entendimento dado pelo Ruach Kadosh de quem é a imagem da besta. Nós não sabemos. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, meus irmãos, eles vão ser jogados no lago de fogo, por quê? Porque eles enganam a terra desde o princípio. A besta, o falso profeta e o dragão vão ser jogados no lago de fogo. Por quê? Porque estão enganando toda a terra. Então, meus irmãos, essa passagem fala do antimachia, né? Aquele que vai vir parecendo ser Ial, querendo sentar no trono como Ial, mas ele vai se levantar contra todos aqueles que adoram a Ial. Então, meus irmãos, isso é para a nossa reflexão, isso é para o nosso amadurecimento no Ruach Kadosh. Shalom, meus irmãos.